Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 18, da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre os tecidos, os órgãos e os sistemas. Na aula passada a gente falou sobre as células que compõem o corpo humano, as diferenças entre elas. Hoje a gente vai falar sobre os níveis de organização dos seres vivos, as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas humanos. Quais as interações que existem entre eles? Mais especificamente, os nossos objetivos serão identificar os diferentes tipos de tecidos humanos, conhecer os sistemas e órgãos humanos do corpo humano, concluir com base na análise de ilustrações ou modelos que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Basicamente é isso que a gente vai trabalhar, com diferença de nível organizacional. O nosso corpo apresenta alguns níveis para sua formação, como se fosse a hierarquia da escola. Tem os estudantes, depois vem os trabalhadores, professores, as auxiliares, as cozinheiras, aí vem os coordenadores e, por fim, temos a direção da escola. São níveis organizacionais. Nosso corpo humano segue alguns níveis assim também. A gente vai comentar sobre eles. Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal. Façam anotações de tudo que vocês virem de diferente, que vocês não conheciam ainda. Depois, quando vocês forem fazer o exercício ou forem revisar esse conteúdo, vocês vão ter acesso a um resumo prático, a um resumo fácil de vocês. Vamos começar então? Os níveis de organização dos seres vivos. Nos indivíduos unicelulares, todo o corpo do indivíduo é uma única célula. Assim, essa célula realiza todas as funções necessárias à vida, incluindo as relações com o ambiente, a nutrição e a reprodução. Uma única célula capaz de fazer tudo isso. Um único indivíduo da espécie humana é formado por diversas células especializadas com diferentes funções. Nós somos indivíduos pluricelulares ou multicelulares, formados de várias células. E os seres humanos os seres vivos possuem diferentes graus de organização que estão relacionados com a complexidade de suas funções. Quanto mais complexa for uma função, maior vai ser o grau de organização dos componentes envolvidos. Assim, nós temos grupos de células que interagem e atuam em conjunto na realização de determinadas funções, formando os tecidos. Os tecidos, unidos entre si, compõem os órgãos, estruturas cuja função específica é específica nos seres vivos. Quando os órgãos funcionam de maneira interligada, eles formam os sistemas. E, por fim, todos os sistemas, trabalhando juntos, formam um organismo vivo. Nós temos, então, o grupo básico, as células. O nível de organização mais básico. Elas se diferenciam um pouco uma das outras, mas quando estão juntas, as células elas vão formar um tecido. Quando esse tecido ele se une a outros tecidos semelhantes e realizam uma função mais complexa e específica, eles vão formar um órgão. Vou pegar um exemplo. Estômago. Só uma célula do estômago não vai fazer nada. O tecido estomacal de revestimento, vamos pegar esse exemplo, ele vai conseguir segurar o bolo alimentar lá dentro do estômago, mas não vai acontecer nada. Agora, quando todas as células do estômago, todos os tecidos do estômago estão trabalhando juntos, secretando ácido gástrico, secretando e fazendo a contração da musculatura, trabalhando de maneira harmônica, eles vão formar um órgão estomacal. Qual a função dele? Realizar parte da digestão do alimento. Quando nós pegamos todo o sistema digestivo,
estômago, intestino, o esôfago, a boca, vai formar o sistema digestivo. Então, são vários órgãos, cada um com a sua função específica. Trabalhando juntos, vão formar um sistema. E esses sistemas, todos eles, sistema respiratório, nervoso, digestório, muscular, esquelético, vai formar um organismo, um indivíduo, um ser vivo. Certo? Vamos começar com as células, então. As células humanas são formadas a partir das nossas células-tronco, como a gente comentou na aula passada, ou de células pré-existentes. São células especializadas para realizarem diferentes funções, dependendo da forma e do local onde elas se encontram. Então, ali nós temos uma imagem, comentamos na aula passada sobre a célula-tronco, se especializou em células diferentes. Essas células diferentes vão continuar se multiplicando, então vão dar origem a outras células. E cada célula, dependendo do seu formato, da sua função, da sua localização, vai ter uma função específica. Os tecidos. Quando um grupo de células apresenta forma e função semelhantes, eles formam um tecido. Todos os tecidos do organismo humano distinguem-se em 4 tipos básicos, ou seja, diferenciam em 4 tipos básicos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. A parte da ciência que estuda os tecidos, de maneira geral, todos os tecidos que compõem o ser vivo, é chamada de histologia. Histologia humana estuda os tecidos dos seres vivos. Então ali a gente tem os 4 tipos de tecido: tecido conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. Os tecidos epiteliais, ou simplesmente epitélios, são formados por células geralmente justapostas, uma do ladinho da outra, sem deixar espaços entre elas, entre as quais se encontram pouca ou nenhuma substância extracelular. Algumas células são achatadas, outras são cúbicas e prismáticas. Então, sem substâncias extracelulares, sem líquidos, sem nutrientes ao redor dessas células. Ela é só uma célula do lado da outra que impede a passagem ou a entrada de substâncias estranhas no corpo. As células dos epitélios ficam firmemente aderidas umas às outras, formando uma ou várias camadas que revestem a superfície externa e as cavidades do corpo. Então, vai revestir a nossa pele e vai revestir a cavidade interna do nosso corpo, os nossos órgãos. Os epitélios podem ser classificados de acordo com a função principal que executam. Epitélios de revestimento revestem a superfície externa e as cavidades do corpo, e epitélios glandulares são células especializadas na produção de secreção, formam as glândulas. A gente vai comentar mais para frente sobre a função das glândulas. Mas elas vão liberar hormônios, geralmente, no nosso organismo, e esses hormônios são responsáveis por regular o organismo, regular algumas funções do organismo. As células dos epitélios têm vida limitada, sendo constantemente renovadas. Aqui a gente tem alguns exemplos de células do epitélio. Elas podem ser fininhas, elas podem ser com formato cúbico, elas podem ser com formato prismático, enfim, são várias as formas dessas células epiteliais, mas percebam que todas elas estão uma juntinha da outra, sem deixar espaço para um líquido passar entre elas ou alguma outra substância passar entre elas. Existem glândulas com várias formas e funções. Algumas produzem hormônios que auxiliam no controle e na manutenção do organismo, outras produzem suor, por exemplo, outras ainda auxiliam na digestão. Então, a gente comentou sobre as glândulas lá, não são só hormônios que elas produzem, mas elas estão relacionadas principalmente a essa produção hormonal. Mas também podem produzir o suor, como nós temos ali na imagem. Temos a glândula sudorípara, ela é responsável por produzir as gotículas de suor, liberar essas gotículas do suor que vão controlar a temperatura do nosso corpo. A gente está fazendo uma atividade física muito intensa, a gente sua para baixar a temperatura do corpo e se manter estável.
Os tecidos conjuntivos têm como característica básica a presença de material extracelular em quantidade abundante, produzidos pelas células desses tecidos, ou seja, vai liberar líquidos com nutrientes, com algumas células de defesa do nosso organismo, estão todas ao redor dessas células. Podem ser classificados em 3 grupos: tecido adiposo, tecido cartilaginoso e tecido ósseo. O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo, cujo principal componente são as células adiposas. Temos uma imagenzinha ali da célula adiposa. A célula adiposa é especializada no armazenamento de energia sob a forma de gordura, o que torna o tecido adiposo o maior depósito de energia do corpo humano. Uma pessoa adulta de peso normal apresenta cerca de 15 a 25% de tecido adiposo. Gordura é energia no nosso corpo e ela é armazenada dentro dessas células. Então, perceba pela imagem lá, pela segunda imagem, que é uma célula com uma grande bolsa, com uma grande reserva dentro dela de gordura. Quando o nosso organismo consumir todo o açúcar que tem nele, ele vai começar a consumir essa gordura aí. Ele vai transformar em açúcar novo e ele vai começar a consumir a gordura. Tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo de consistência rígida, duro. Ele exerce a função de suporte de tecidos moles e reveste as superfícies articulares dos ossos, absorvendo choques e facilitando a movimentação de um osso em relação ao outro. A cartilagem. Já comeram um osso de galinha? Asinha de galinha? Não sei se tem aquela partezinha mais... não é tão dura quanto o osso, mas não é tão macia quanto a carne. Ela é esbranquiçada, geralmente. A gente chama aquilo de cartilagem. E essa é a função da cartilagem. Facilitar a movimentação, a interação de um osso com o outro, sem que ocorra o desgaste do osso. O tecido ósseo é um tecido conjuntivo de consistência bem mais rígida do que o cartilaginoso. Tanto que se você for comer osso de galinha, você percebe a diferença da rigidez da cartilagem para a rigidez do osso. É o principal constituinte do esqueleto humano, formando os ossos, que revestem e protegem diversas estruturas do corpo, como o coração, os pulmões, o cérebro e a medula espinhal. Vocês percebam aonde ficam a maior quantidade de ossos do nosso corpo? Na caixa torácica e na cabeça. Tem os ossos dentro da musculatura? Tem, mas essas partes só tem um osso, não tem vários ossos protegendo. Então os ossos, a função deles é proteger o coração, proteger os pulmões de um choque, do impacto, de uma batida, enfim, proteger o nosso cérebro de acidentes. Porque se você tiver um problema no braço, precisar cortar ele fora, tudo bem, cortou ele fora, você continua vivendo. Agora, se tiver um problema no coração, precisar cortar o coração fora, você perdeu a vida, no caso. Certo? Então, proteger os órgãos principais do nosso corpo. Os tecidos musculares são formados por células alongadas, as fibras musculares. Esses tecidos formam os músculos, que são responsáveis pelos movimentos que ocorrem no corpo, desde a locomoção até os movimentos internos, próprios do funcionamento de cada órgão. Os movimentos dos músculos são realizados pela contração dos filamentos que constituem as fibras musculares. Fibras musculares. Uma musculatura nossa, seja do braço, da perna, enfim, da barriga, ela vai ser formada por várias células unidas uma na outra. Já viram uma corda? Um fio de crochê? Enfim, qualquer barbante? Se vocês olharem com atenção, vocês vão perceber que são vários fiozinhos, um enrolado no outro, um grudadinho no outro. As nossas fibras musculares funcionam da mesma forma. São várias células fininhas, uma aderida à outra, uma grudada na outra. Juntas, elas têm uma grande força, uma grande resistência. O ser humano apresenta 3 tipos distintos de tecido muscular.
Tecido muscular não estriado, também chamado de liso, constitui os órgãos internos e pode ser comandado voluntariamente. E não podemos comandar voluntariamente, tem movimentação involuntária. O nosso intestino, por exemplo, ele precisa eliminar as fezes ou fazer o bolo alimentar continuar caminhando através dele. Então, são movimentos musculares que ele faz, que ele realiza, que empurram esse alimento. Mas nós não precisamos pensar, vai empurrando o alimento, vai até chegar no reto e a gente poder defecar. Isso a gente não pensa. Então, é um tecido liso. Tecido muscular estriado cardíaco constitui o músculo do coração. Então, esse tipo de músculo a gente encontra só no coração. Tecido muscular estriado esquelético contrai-se rapidamente e pode ser comandado por nossa vontade. Formam os músculos que se prendem ao nosso esqueleto. Então, musculatura do braço, musculatura do peitoral, que faz o movimento de inspirar e expirar, musculatura das pernas, que realiza um movimento voluntário. Eu penso, o músculo responde, o músculo age. E a gente tem um exemplo, então, das musculaturas, liso, estriado, esquelético e cardíaco. Percebam como nessa imagem do meio nós temos várias fibras musculares. Cada pontinho vermelho, cada círculozinho vermelho representa uma fibra muscular. Todas elas juntas vão formar um músculo. O tecido nervoso é formado por dois tipos de células, sendo a matéria extracelular praticamente inexistente. Então, são só as células nervosas. Essas células são os neurônios e as células da glia. Os neurônios são células especializadas em receber e transmitir impulsos nervosos. Quase uma descarga elétrica que vai ser transmitida de um ponto para outro, do cérebro, musculatura. A gente vai trabalhar com isso um pouquinho mais para frente. E as células da glia têm função de oferecer sustentação e nutrição aos neurônios. Vão nutrir os neurônios, fornecer açúcar, fornecer oxigênio para eles funcionarem de maneira adequada. Aqui nós temos então um exemplo das células nervosas. Os neurônios transmitindo o impulso nervoso, representado de vermelho ali, os impulsos nervosos sendo transmitidos. E aqui nós temos as células da glia, representadas de verde, juntamente com os neurônios representados de amarelo. Os órgãos. Os tecidos podem se reunir formando estruturas maiores, mais complexas, os órgãos. Alguns órgãos são formados basicamente por um determinado tipo de tecido. Outros são formados pela interação de vários tecidos. O estômago, por exemplo, é formado basicamente por tecido muscular e tecido epitelial. A pele é formada principalmente por tecido epitelial e tecido conjuntivo. O cérebro é formado basicamente por tecido nervoso e a musculatura também por tecido muscular, principalmente. Aqui nós temos uma imagem representando alguns dos órgãos do nosso corpo. Não vamos dizer todos, porque sempre a gente esquece de colocar algum na imagem. Então nós temos fígado, estômago, pâncreas, os intestinos, os pulmões, os rins, representando esses órgãos do nosso corpo. Cada conjunto de órgão que atua de forma integrada na realização de determinadas funções forma um sistema. Assim, nós temos o sistema digestório, respiratório, cardiovascular, linfático, esquelético, muscular, nervoso, endócrino, urinário e o sistema reprodutor. Todos eles vão ter vários órgãos trabalhando juntos para a realização das suas funções. Se nós tirássemos, por exemplo, o estômago do sistema digestório, o sistema digestório não iria funcionar com qualidade. O estômago é um órgão necessário para o funcionamento do sistema digestório. E assim também aconteceria com os outros sistemas. Se você tira um dos órgãos responsáveis, ou ele não vai funcionar com qualidade, ou ele não vai funcionar com qualidade. Ele vai ter algum defeito, algum problema na realização daquela função. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre
os níveis de organização dos seres vivos, então desde as células, tecidos, órgãos, sistemas e o próprio ser vivo, que é a união de todos os sistemas. Se vocês ficarem com alguma dúvida, assiste o vídeo novamente, vai pausando, faz as anotações, que eu tenho certeza que vocês vão compreender esse assunto. Façam as atividades e a gente se vê na nossa próxima aula.